Senhor secretário, que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, Jair Pacífico Júnior presente, João Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Luz Biagi, Márcia Regina dos Santos, presente. Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Reginato, Washington Feira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores na casa. Vamos dar início aos vereadores inscritos para o uso da palavra. Convido o vereador Stefano para fazer uso da tribuna. Eu convido o vereador João Moreira, meu vice-prefeito, para assumir a mesa para que eu possa fazer minhas considerações. Meu vice-presidente. Com a palavra, a vereadora Marcés. Boa noite, senhor presidente, através do qual cumprimento a mesa. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite aos nossos funcionários e a todos que estamos acompanhando aqui pela nossa galeria. Eu hoje gostaria de falar um pouco sobre a saúde do município. Desculpa, prefeito, mas eu tenho que dizer, nós estamos à deriva na nossa saúde. É só reclamação. Eu moro em frente a um postinho. O povo sai lá de dentro, vem reclamar que não tem remédio. O povo vai ao centro de saúde e vem reclamar que a demora lá é muito grande porque só tem estagiário atendendo. Não tem mais aqueles funcionários fixos que tinha antigamente. Eu converso com as pessoas, vêm me reclamar que agora está havendo uma grande mudança no atendimento aos pacientes de especialidades. Quer dizer, o que seria bom melhorar para a população está ficando pior? Então, eu não entendo o que está acontecendo. Eu digo, a saúde de Rancharia está à deriva. Me perdoa. Eu sei que ficam bravos, que a Márcia fala demais. A Márcia não fala demais. A Márcia cobra o que é certo. Tá? Então, eu digo mesmo, está faltando ainda medicação, o atendimento da medicação está péssimo. Eu digo também que eu não sei por que não voltou ao município aquela descentralização de medicação, onde era entregue nos postinhos para os pacientes. Porque a gente sabe muito bem que foi feito um julgado e que o município ganhou. Então, eu não entendo que desde a gestão passada para essa, nada disso ainda foi feito pela população. Para de judiar do povo, gente. O povo está cansado, o povo está doente, o povo está carente, o povo está pobre. E, para quem acha que um remédio de 10, 15 reais, aliás, tem aqueles que vão lá comprar de 80, 90, até de 100 reais, porque não estão encontrando, eu falo mais uma vez, dá para se fazer uma dispensa e comprar medicação, sim, desde que se queira. Eu fui diretora, era feito isso, por que agora não pode? A secretária está perdida? O diretor da farmácia está perdido? Então, senhor prefeito, está na hora de mudar o rumo da saúde de Rancharia. Está na hora. Está na hora de mudar esse rumo. Então, é só esse recado que eu vim dar aqui hoje. Rancharia está à deriva no setor da saúde. Eu peço, por favor, pare, pense e olhe por aqueles que votaram em mim, em você e em todos que estão aqui. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Com a palavra, o vereador Alderi. Dispensa a palavra, o vereador Alexandre. Dispensa a palavra. Agora com a palavra o vereador Joel. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadores, pessoas que nos honram com a presença, funcionários, nossa boa noite a todos. O que me traz essa tribuna de hoje é a respeito, eu fiz um requerimento ao prefeito municipal para dar uma arrumada naquele banheiro da igreja matriz, tem que dar uma restaurada boa. Então, o que eu estou sugerindo ao prefeito? Para não deixar ali para
os vândalos quebrar, põe 2 funcionários, das 6 da manhã às 22 horas, sei lá, estudar o horário e pôr 2 funcionários e pôr um banheiro conservado, mais limpos, e sem falar o risco de vida que está correndo o povo. Eu, particularmente, já 2 vezes que eu vou no banheiro da nossa praça ali, eu fui abordado por pessoas estranhas lá dentro, pedindo dinheiro. Depois das 19 horas, a praça, quando não tem missa, fica meio silenciosa ali. E essas pessoas, inclusive eu conversei com o Val da Guarda, para dar um apoio melhor ali, antes que aconteça o pior. Porque aqueles banheiros ali tem que ter segurança, que fique funcionando até as 22 horas, depois que fecha, abre no outro dia. Eu acho que 2 funcionários ali no masculino e no feminino não vai afetar financeiramente o município. Boa noite a todos, era só isso. Obrigado. Convido agora a vereadora Helena para fazer uso da tribuna. Dispensando a palavra, convido o vereador Vitinho para fazer uso da tribuna. Dispensando a palavra também. Não havendo mais vereador para fazer uso da tribuna, peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores para dar início à ordem do dia. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, Jair Pacífico Júnior presente, João Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor Luiz Biagi, Márcia Ginés dos Santos, Mário Lembriano, Stefano Schwartz Reginato, Washington Filho de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores na casa. Temos, então, o número de presença regimental. Vamos dar início à ordem do dia. Requerimento número 060/2022, de autoria do vereador João Moreira. Senhor secretário, para a leitura. Requerimento número 060/2022. Considerando que na Praça Matriz há banheiros em situação precária, inclusive com pouca iluminação e comporta-se a devida manutenção, considerando que a falta de cuidado, abandono desses espaços e a ausência de vigilância em suas imediações podem facilitar o seu uso inapropriado, sendo ambiente propício para práticas criminosas, algo que, infelizmente, a população xerense já presenciou, considerando ser dever e atribuição do vereador exercer fiscalização nos órgãos de seus prerrogativos exclusivamente para atender ao interesse público, à segurança e ao bem-estar da comunidade, requer a mesa diretora, nos termos do artigo 210, inciso 8, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rancharia, observar todas as exigências regimentais após o vídeo ao plenário, ser oficial do senhor prefeito municipal para que informe se existe um plano de restauração dos banheiros da Praça Matriz e sobre a possibilidade de se escalar 2 vigias para resguardar especialmente aquela edificação municipal. Pelo atendimento, tecemos agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 9 de setembro de 2022. João Moreira. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade, oficias nos termos requeridos. Segundo turno da emenda modificativa número 003/2022, de autoria do vereador Alderi Cláudio Vieira e outros. Ao senhor secretário, para a leitura da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 160/2022. Projeto de emenda modificativa número 03/2022, que altera o artigo 1º do projeto de lei complementar número 01/2022. Dispõe a presente emenda modificativa sobre a alteração do artigo 1º do projeto de lei complementar número 01/2022, conforme autoriza o regimento interno da Câmara Municipal. E esta tem a finalidade de alterar a redação do artigo 1º. Deste modo, não vislumbramos irregularidades de natureza formal em relação à propositura. O anteexposto, reconhecendo a justa da matéria, sendo este parecer favorável. Sala das Comissões, 19 de agosto de 2022. Relator, Washington Ferreira de Souza. Concordamos com o voto do relator, membro Alexandre Silva de Andrade, presidente Stefano Schwartz Reginato. Deste modo, pela unânime de seus membros, a Comissão de Redação e Justiça delibera pelo ajustado projeto de emenda modificativa número 03/2022. Em discussão em segundo turno.
Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação em segundo turno. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade em segundo turno, anexe a referido projeto de lei. Segundo turno da emenda aditiva e modificativa número 004/2022, de autoria do vereador Alderi Cláudio Vieira e outros. Assessor secretária para a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 161/2022. Projeto de emenda aditiva modificativa número 04/2022, que altera o artigo 2º do projeto de lei complementar número 01/2022. Dispõe presente emenda aditiva modificativa sobre a alteração do artigo 2º do projeto de lei complementar número 01/2022, conforme autoriza o regimento interno dessa Câmara Municipal. E essa tem a finalidade de alterar e acrescentar a redação ao artigo 2º. Deste modo, não vislumbrando as irregularidades de natureza formal com relação à propositura. Ante exposto, reconhecemos a justiça da matéria sendo este parecer favorável. Sala das Comissões, 19 de agosto de 2022. Relator, Washington Ferreira de Souza. Concordamos com o voto do relator, membro Alexandre Silva de Andrade, presidente Stefano Schwartz Aginato. Em discussão em segundo turno, nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação em segundo turno. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade em segundo turno, anexo ao referido projeto de lei. Segundo turno da emenda substitutiva número 005/2022, de autoria do vereador Alderi Cláudio Vieira e outros. Assessor secretário para a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 162/2022. Projeto de emenda substitutiva de número 05/2022, que altera o artigo 3º do projeto de lei complementar número 01/2022. Dispõe a presente emenda substitutiva sobre a alteração do artigo 2º do projeto de lei complementar número 01/2022, conforme autoriza o regimento interno dessa Câmara Municipal. E essa tem a finalidade de substituir a redação do artigo 3º. Deste modo, não vislumbrando as irregularidades de natureza formal com relação à propositura. Ante exposto, reconhecemos a justiça da matéria sendo este parecer favorável. Sala das Comissões, 19 de agosto de 2022. Relator, Washington Ferreira de Souza. Concordamos com o voto do relator, membro Alexandre Silva de Andrade, presidente Stefano Schwartz Aginato. Em discussão em segundo turno, nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação em segundo turno. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado em segundo turno por unanimidade, anexo ao referido projeto de lei. Segundo turno da emenda substitutiva número 006/2022, de autoria do vereador Alderi Cláudio Vieira e outros. Assessor secretário para leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 163/2022. Projeto de emenda substitutiva de número 06/2022, que altera o artigo 4º do projeto de lei complementar número 01/2022. Dispõe a presente emenda substitutiva sobre a alteração do artigo 4º do projeto de lei complementar número 01/2022, conforme autoriza o regimento interno dessa Câmara Municipal. Conforme autoriza o regimento interno dessa Câmara Municipal, propomos emenda aditiva conforme autoriza o disposto no artigo 200, parágrafo 1º, inciso 4 do regimento interno dessa Casa de Leis para fins de alterar. Artigo 4º. Fica sob a responsabilidade de deferir ou indeferir o pedido de solicitação de maquinário, implemento ou veículo, o secretário da Agricultura e Meio Ambiente ou o secretário de Manutenção e Serviços Gerais, mediante análise de condições de trabalho e segurança da máquina, implemento ou veículo requerido pelo solicitante, mediante justificativa escrita e fundamentada. Tal emenda aditiva se faz necessária pelos maquinários e equipamentos expostos no inciso 1 serem de competência submetidos ao SEMAG, bem como os operadores, funcionários, além de tal maquinário estar alocado no almoxarifado, que também é de competência da SEMAG. Deste modo, pela conveniência e oportunidade para atender tal emenda. Ante exposto, reconhecemos a justiça da matéria sendo este parecer favorável. Sala das Comissões, 19 de agosto de 2022. Relator, Washington Ferreira de Souza. Concordamos com o voto do relator, membro Alexandre Silva de Andrade, presidente Stefano Schwartz Aginato. Em discussão em segundo turno, nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação em segundo turno. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem.
Aprovado em segundo turno por unanimidade, anexo ao referido projeto de lei. Segundo turno da emenda supressiva, modificativa e aditiva, número 007/2022, de autoria do vereador Alderi Cláudio Vieira e outros. Ao senhor secretário, para a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de emenda substitutiva número 07/2022, que altera o artigo 5º do projeto de lei complementar número 01/2022. Dispõe a presente emenda substitutiva sobre a alteração do artigo 5º do projeto de lei complementar número 01/2022, conforme autoriza o regimento interno desta Câmara Municipal. Conforme autoriza o regimento interno desta Câmara Municipal, propomos emenda aditiva conforme autoriza o dispor do artigo 200, parágrafo 1º, inciso 4 do regimento interno desta Casa de Leis para fim de alterar. Artigo 5º. 3. A administração municipal poderá utilizar esse veículo constante do anexo 1 para atingir os objetivos do incentivo municipal. Parágrafo 3º. A realização dos serviços prestados, bem como a fiscalização, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Manutenção dos Serviços Gerais. Parágrafo 4º. Fica sob a responsabilidade de deferir ou indeferir o pedido de solicitação de maquinário, implemento ou veículo, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente e ou o secretário de Manutenção dos Serviços Gerais, mediante análise das condições de trabalho e segurança da máquina, implemento ou veículo, requerido pelo solicitante, mediante justificativa escrita e fundamentada. Deste modo, pela conveniência e oportunidade para atender tal emenda. Ante exposto, reconhecendo a jurisdição da matéria, sendo este parecer favorável. Sala das Comissões, dia 19 de agosto de 2022. Relator, Washington Ferreira de Souza. Concordância com o voto do relator. Membro Alexandre Silva de Andrade, presidente Stefano Schwartz Reginato. Em discussão em segundo turno. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação em segundo turno. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade em segundo turno, anexo ao referido projeto de lei. Segundo turno da emenda substitutiva e aditiva número 008/2022, de autoria do vereador Alderi Cláudio Vieira e outros. Ao senhor secretário, para a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 165/2022. Projeto de emenda substitutiva e aditiva número 08/2022, que altera o artigo 7º do projeto de lei complementar número 01/2022. Dispõe a presente emenda substitutiva sobre a alteração do artigo 5º do projeto de lei complementar número 01/2022, conforme autoriza o regimento interno dessa Câmara Municipal. Conforme autoriza o regimento interno dessa Câmara Municipal, propomos emenda supressiva e modificativa, conforme autoriza o exposto o artigo 200, parágrafo 1º, inciso 4 do regimento interno das Casas de Leis para fim de alterar. Artigo 7º. 5º. Haverá exceção de atendimento pela ordem cronológica de pagamento quando houver mais de um serviço na mesma região, devendo, neste caso, também existir uma ordem de realização do serviço observando o critério de pagamento. Parágrafo 4º. A cessão dos maquinários, implementos agrícolas e veículos objetos do anexo 1 apenas será efetivada mediante assinatura de termo de responsabilidade e dispensabilidade do equipamento para o serviço público, devendo ser assinado pelo secretário das pastas onde o referido objeto da cessão encontrar-se alocado, garantido que o patrimônio público e os trabalhos municipais não serão prejudicados. Deste modo, é conveniência e oportunidade para atender tal emenda. Ante exposto, reconhecemos a justa da matéria, sendo este parecer favorável. Sala das Comissões, 19 de agosto de 2022. Relator, Washington Ferreira de Souza. Concordância com o voto do relator. Membro, Alexandre Silva de Andrade, presidente Stefano Schwartz Reginato. Em discussão em segundo turno. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação em segundo turno. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado em segundo turno por unanimidade, anexo ao referido projeto de lei. Segundo turno da emenda substitutiva número 009/2022, de autoria do vereador Alderi Cláudio Vieira e outros. Ao senhor secretário, para a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 166/2022.
Projeto de emenda substitutiva número 009/2022, que altera o artigo 16º do projeto de lei complementar número 01/2022. Dispõe a presente emenda substitutiva sobre a alteração do artigo 16º do projeto de lei complementar número 01/2022, conforme autoriza o regimento interno desta Câmara Municipal. E essa tem a finalidade de substituir a redação do artigo 16º. Desse modo, não vislumbramos irregularidades de natureza formal com relação à propositura. Ante exposto, reconhecendo a juridade da matéria, sendo este parecer favorável. Sala das Comissões, 19 de agosto de 2022. Relator, Washington Ferreira de Souza. Concordamos com o voto do relator, membro Alexandre Celso de Andrade, presidente Stefano Schwartz Reginato. Em discussão em segundo turno. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação em segundo turno. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade em segundo turno, anexe ao referido projeto de lei. Segundo turno da emenda substitutiva número 010/2022, de autoria do vereador Alderi Cláudio Vieira e outros. A senhora secretária para a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 167/2022. Projeto de emenda substitutiva número 010/2022, que altera o artigo 17º do projeto de lei complementar número 01/2022. Dispõe a presente emenda substitutiva sobre a alteração do artigo 17º do projeto de lei complementar número 01/2022, conforme autoriza o regimento interno dessa Câmara Municipal. E essa tem a finalidade de substituir a redação do artigo 17º. Deste modo, não vislumbramos irregularidades de natureza formal com relação à propositura. Ante exposto, reconhecendo o ajuste da matéria, sendo este parecer favorável. Sala das Comissões, 19 de agosto de 2022. Relator, Washington Ferreira de Souza. Concordamos com o voto do relator, membro Alexandre Celso de Andrade, presidente Stefano Schwartz Reginato. Em discussão em segundo turno. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação em segundo turno. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade em segundo turno. Anexe ao referido projeto de lei. Segundo turno da emenda aditiva número 011/2022, de autoria do vereador Alderi Cláudio Vieira e outros. A senhora secretária para a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 168/2022. Projeto de emenda aditiva número 011/2022, que altera o artigo 18º do projeto de lei complementar número 01/2022. Dispõe a presente emenda aditiva sobre a alteração do artigo 18º do projeto de lei complementar número 01/2022, conforme autoriza o regimento interno dessa Câmara Municipal. E essa tem a finalidade de substituir a redação do artigo 18º. Deste modo, não vislumbramos irregularidade de natureza formal com relação à propositura. Ante exposto, reconhecendo a justa da matéria, sendo este parecer favorável. Sala das Comissões, 19 de agosto de 2022. Relator, Washington Ferreira de Souza. Concordamos com o voto do relator, membro Alexandre Celso de Andrade, presidente Stefano Schwartz Reginato. Em discussão em segundo turno. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação em segundo turno. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado em segundo turno por unanimidade, anexe ao referido projeto de lei. Segundo turno da emenda modificativa número 012/2022, de autoria do vereador Alderi Cláudio Vieira e outros. A senhora secretária para a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 169/2022. Projeto de emenda modificativa número 012/2022. Que altera artigos do projeto de lei complementar número 01/2022. Dispõe a presente emenda modificativa sobre a alteração de artigos do projeto de lei complementar número 01/2022, conforme autoriza o regimento interno dessa Câmara Municipal. Deste modo, não vislumbramos irregularidades de natureza formal com relação à propositura. Ante exposto, reconhecendo a justa da matéria, sendo este parecer favorável. Sala das Comissões, 22 de agosto de 2022. Relator, Alexandre Celso de Andrade. Concordamos com o voto do relator, membro Washington Ferreira de Souza, presidente Stefano Schwartz Reginato. Em discussão em segundo turno. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação em segundo turno. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado em segundo turno por unanimidade, encaminhe-se, anexe-se ao referido projeto de lei.
Segundo turno do projeto de lei complementar número 001/2022, de autoria do Executivo Municipal. Ao senhor secretário para leitura do parecer da Comissão de Justiça, Redação e de Finanças e Orçamentos. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 170/22. Projeto de lei complementar número 01/2022, que autoriza o regulamento, o nome do município de Anchiaria, a cessão de máquinas, implementos e operadores da Prefeitura para particulares da providência. Relator o vereador Washington Ferreira de Souza. Para análise que fizemos a respeito da matéria, podemos perceber que o presente projeto de lei tem a finalidade de autorizar a cessão de máquinas, implementos e operadores da Prefeitura para particulares que desempenharem atividades agropecuárias de propriedades com até 4 modos fiscais, ou seja, 96 hectares. Verifica-se que o mesmo versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição da República, no artigo 77, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal. Portanto, é clara a competência do senhor prefeito em propor o presente projeto de lei. Do mesmo modo, o presente projeto está dentro dos parâmetros mínimos de razoabilidade. Ante exposto, reconhecemos a justa da matéria, sendo este parecer favorável. Sala das Comissões, 1º de agosto de 2022. Relator, Washington Ferreira de Souza. Concordância com o voto do relator, presidente Stefano Schwartz Reginato. Deste modo, por decisão da maioria de seus membros, a Comissão de Redação e Justiça delibera pelo justiçado projeto de lei complementar número 01/2022. Comissão de Justiça e Redação. Objeto: projeto de lei complementar número 01/2022, que autoriza e regulamenta, no âmbito do município de Anchiaria, a cessão de máquinas, implementos e operadores da Prefeitura para particulares da autoprovidência. Vereador Alexandre Celso de Andrade. Emito meu voto separado, em discordância com o voto do relator. Dispõe o presente projeto de lei sobre a cessão de máquinas, implementos e operadores da Prefeitura para particulares. Para análise que fizemos a respeito da matéria, podemos perceber que o presente projeto de lei tem a finalidade de autorizar a cessão de máquinas, implementos e operadores da Prefeitura para particulares que desempenhar atividades agropecuárias em propriedades com até 4 modos fiscais, ou seja, 96 hectares. Mesmo considerando como voto minoritário dentro dessa comissão, necessários faz alguns apontamentos. Primeiramente, chamamos a atenção para alguns problemas quanto à escrita da lei, com erros de grafia e concordância que no futuro seja dado mais atenção pelo Executivo, dada a importância da propositura de leis. Assim, propõe-se algumas emendas modificativas com o objetivo de aprimorar o texto legislativo ora apresentado. Por este motivo, conforme autoriza o regimento interno da Câmara Municipal, propomos emendas modificativas, conforme autoriza o disposto do artigo 200, parágrafo 1º, inciso 4 do regimento dessa Casa de Leis, para fins de alterar. Artigo 3º. Onde lê-se priorizará, entende-se priorizará, e onde lê-se máquinas, entende-se máquinas. Artigo 5º. Inciso 3. Onde lê-se utiliza-se, onde lê-se utiliza-se, entende utilizar-se. Onde lê-se automóveis, entende-se veículos. Artigo 5º, parágrafo 2º. Onde lê-se ficara, entende-se ficará. Artigo 7º. Onde lê-se máquinas, entende-se máquinas. Artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 2. Onde lê-se máquinas, entende-se máquinas. Onde lê-se operados de máquina, entende-se operadores de máquinas. Artigo 7º, parágrafo 2º, onde lê-se máquinas, entende-se máquinas. Artigo 7º, parágrafo 3º, onde lê-se máquinas, entende-se máquinas. Artigo 9º, onde lê-se máquinas, entende-se máquinas. Artigo 10º, inciso 2, onde lê-se se o agricultor deverá, entende-se se o agricultor, deverá. Artigo 10º, inciso 3º, onde lê-se dever, entende-se deverá. Artigo 11º, onde lê-se demonstrado a incapacidade financeira, entende-se demonstrado a incapacidade financeira. Artigo 14º, onde lê-se o maquinário e equipamento, entende-se o maquinário e equipamento.
Em segundo, é importante destacar que a referida temática presente no projeto de lei foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade, objetivando que não ocorra novamente ato parecido, o que prejudicaria o interesse público, em especial o justo interesse de pequenos e médios proprietários do nosso município. Repito, mesmo sendo o voto vencido, temos a obrigação de fazer a presente alerta. Sabemos da importância do tema, porém, mesmo que o presente projeto de lei estabeleça uma contraprestação pecuniária pela utilização dos bens públicos, bem como o dever da responsabilidade, como conservação e devolução dos bens cedidos, a presente norma carece de devido detalhamento com a finalidade de assegurar a impessoalidade, especialmente a publicidade no ato concessivo, além de não possibilitar a efetiva fiscalização. A cessão de bens públicos exige que todos os poderes norma detalhe de maneira pormenorizada as regras de tal ato, para que não haja prejuízo ao erário. Assim, destaque-se no acórdão da ADIM, em voto do desembargador relator designado Pereta da Silveiras, são pormenorizados os critérios que deveriam ser preenchidos pelo presente projeto. Atente-se ainda para que o fato do presente projeto de lei verifica-se a ausência do parecer jurídico da SEMAG, Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos do município de Anchiaria. Em suma, recomenda-se emendas modificativas acima descritas e que seja ofertado para essa Casa de Leis outras emendas para resguardar os critérios que deveriam ter sido observados pelo proponente e evitem futuras demandas junto ao Poder Judiciário que prejudicam o interesse dos pequenos e médios proprietários rurais do nosso município. Quanto à competência, verifica-se que o mesmo versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição da República e no artigo 77, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal. Portanto, a competência do senhor prefeito em propor o presente projeto de lei. Do mesmo modo, o presente projeto está dentro dos parâmetros mínimos de razoabilidade. Ante exposto, diante do que for acima apresentado, emito meu voto separado, reconhecendo a competência do Poder Executivo quanto à matéria e registre seus apontamentos quanto à constitucionalidade da matéria. Por esses motivos, emito meu parecer em separado. Sala das Comissões, 15 de agosto de 2022. Alexandre Silva de Andrade. Comissão de Finanças e Orçamentos, parecer número 171/2022. Projeto de Lei Complementar número 01/2022, que autoriza e regulamenta no âmbito do município de Anchiaria a cessão de máquinas, implementos e operadores da Prefeitura para particulares da autoprovidência. Relator e vereador Diego Aparecido Marques das Flores. O presente projeto de lei de autoria do chefe do Executivo Municipal tem a finalidade de autorizar a cessão de máquinas, implementos e operadores da Prefeitura para particulares que desempenharem atividades agropecuárias de propriedades com até 4 módulos fiscais, ou seja, 96 hectares. O presente projeto envolve a análise de uma série de questões técnicas de natureza contábil e jurídica que extrapolam os conhecimentos deste relator, isso considerando o altíssimo nível de complexidade técnica da matéria, motivo pelo qual, a fim de exarar parecer técnico sobre o assunto, reporto-me integralmente estudos realizados pelo Departamento Contábil do Executivo. Reporto-me ainda o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que, detida análise sobre o assunto, não apontou irregularidades. Ante exposto, reconhecemos a conformidade contábil da matéria, sendo este parecer favorável. Sala das Comissões, 8 de agosto de 2022. Relator, Diego Aparecido Marques das Flores. Concordância com o voto do relator, presidente, Stefano Pacífico Júnior. Deste modo, por decisão da maioria de seus membros, a Comissão de Finanças e Orçamento delibera pela conformidade contábil do projeto de lei número 01/2022. Comissão de Finanças e Orçamentos. Projeto de Lei Complementar número 01/2022, que autoriza e regulamenta no âmbito do município de Anchiaria a cessão de máquinas, implementos e operadores da Prefeitura para particulares da autoprovidência. Vereador José Vitor de Araújo Biagi. Emito meu voto em separado, em discordância com o voto do relator. Dispõe o presente projeto de lei sobre a cessão de máquinas, implementos e operadores para a Prefeitura para particulares. Pela análise que fizemos a respeito da matéria, podemos perceber que o presente projeto de lei tem a finalidade de autorizar a cessão de máquinas, implementos e operadores da Prefeitura para particulares que desempenharem atividades agropecuárias e propriedades com até 4 módulos fiscais, ou seja, 96 hectares. Mesmo considerando como voto minoritário dentro dessa comissão, necessários faz alguns apontamentos. É importante destacar que a referida temática presente no projeto de lei foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, objetivando que não ocorra novamente ato parecido, o que prejudicaria o interesse público, em especial o justo interesse de pequenos e médios proprietários de nosso município. Repito, mesmo sendo voto vencido, temos a obrigação de fazer a presente alerta. Sabemos a importância do tema, porém, mesmo que o presente projeto de lei estabeleça uma contraprestação pecuniária pela utilização dos bens públicos, bem como o dever de responsabilidade como conservação e devolução dos bens cedidos,
A presente norma carece de devido detalhamento, com a finalidade de assegurar a impessoalidade e, especialmente, a publicidade de ato concessivo, além de não possibilitar a efetiva fiscalização. A cessão de bens públicos exige em todos os poderes que a norma detalhe de maneira pormenorizada as regras de tal ato, para que não haja prejuízo ao erário. Assim, destaca-se que no acórdão da ADIM, em voto do desembargador relator designado Bireta da Silva, não pormenorizamos os critérios que deveriam ser preenchidos pelo presente projeto. Atente-se ainda para o fato de que no presente projeto de lei verifique-se as agências de parecer jurídico da SEMAGE, Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos do município de Rancharia. Em suma, foram propostas emendas ao projeto de lei que autoriza de autoria de alguns vereadores, de modo que entendo que a propositura da aprovação das referidas emendas vem para resguardar os critérios que deveriam ter sido observados pelo proponente, evitando-se assim futuras demandas junto ao Poder Judiciário que prejudiquem o interesse dos pequenos e médios proprietários rurais do nosso município. Nesse sentido, se o vereador entende e condiciona a conformidade contada do projeto de lei complementar número 01/2022, a incorporação das emendas propostas para que esteja devidamente apta à aprovação. Por esses motivos, emito meu voto separado. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2022. José Vitor de Luiz Biagi. Em discussão em segundo turno. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação em segundo turno. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em segundo turno por unanimidade. Encaminho para o competente autógrafo do senhor prefeito municipal. Projeto de lei número 081/2022, de autoria do Executivo Municipal. A senhora secretária, para a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Delicioso. Estava calor também? Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 081/2022, que modifica a composição dos membros do Conselho Municipal de Idosos de Rancharia, alterando o artigo 3º da lei número 04/99, de 17 de agosto de 1999, dadas providências. Relator e vereador Washington Ferreira de Souza. O presente projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal tem a finalidade de aumentar o número de representantes e seus membros, que passam de 8 representantes para 12, visando com isso melhorar a representatividade de seus membros perante o referido Conselho. No que diz respeito ao mérito, entendemos não haver nenhuma violação à Constituição da República ou ainda às leis que regulamentam a matéria, e ainda ser oportuna e conveniente a alteração. Ante o exposto, reconhecemos a justiça da matéria, sendo este parecer favorável. Sala das Comissões, 12 de setembro de 2022. Relator Washington Ferreira de Souza. Concordamos com o voto do relator, membro Alexandre Celso de Andrade, presidente Stefano Schwartz Reginato. Deste modo, pelo nome de seus membros, a Comissão de Redação e Justiça delibera pela justiça do projeto de lei número 081/2022. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade, encaminha-se ao competente autógrafo do senhor prefeito municipal. Projeto de lei número 016/2022, de autoria da vereadora Márcia Regina Endes dos Santos. Ao senhor secretário, para a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 016/2022. Institui no âmbito municipal o programa Doadores do Futuro e das Providências. Autora Márcia Ginês dos Santos. Relator o vereador Washington Ferreira de Souza. Presente projeto de lei de autoria da vereadora Márcia Ginês dos Santos, relativo ao tema e epígrafe que institui no âmbito municipal o programa Doadores do Futuro. A iniciativa e o tipo normativo são adequados, considerando as previsões da Lei Orgânica do Município de Rancharia, bem como o regimento interno da Câmara Municipal de Rancharia. O assunto é de interesse local, estando em conformidade com a regra constitucional sobre o assunto. Entendemos ainda ser oportuno e conveniente a matéria. Ante o exposto, reconhecemos a juridicidade da matéria, sendo este parecer favorável. Sala das Comissões, 12 de setembro de 2022. Relator Washington Ferreira de Souza. Concordamos com o voto do relator, membro Alexandre Silva de Andrade, presidente Stefano Schwartz Reginato. Deste modo, pela decisão em nome de seus membros, a Comissão de Redação e Justiça delibera pela juridicidade do projeto de lei número 016/2022. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem.
Aprovado por unanimidade, encaminha-se a competente autógrafa do senhor prefeito municipal. Não havendo mais material destinado à ordem do dia, agradeço aos senhores vereadores e vereadora pela presença exatamente às 21h39, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos, uma ótima semana e que Deus nos abençoe, nos acompanhe e nos proteja.